Fala pessoal, nesse vídeo vamos resolver um desafio de programação que é bem complicado, mas interessante e é muito perguntado em entrevistas de empregos e também outros desafios de programação que você pode encontrar por aí. Já se inscreve no canal, deixa o like aí que vai ter mais vídeos sobre isso e vamos lá. Então, esse desafio se chama dificuldade mínima de trabalho. Então, o que acontece nesse desafio? Você vai receber uma lista de trabalhos que deve ser programada em D dias. Então você vai ter uma quantidade de dias e uma quantidade de trabalho, e a quantidade de trabalho vai listar a dificuldade de cada trabalho. Você tem que resolver esse problema e gerar um algoritmo que vai devolver para você a dificuldade mínima de trabalhos nesses dias que vai ser dado para você também. Então, todos os trabalhos têm que ser completados e eles têm que ser completados em ordem. E aí você tem que resolver esse problema para retornar a dificuldade mínima. Então, os trabalhos são todos dependentes, ou seja, para trabalhar no 20º trabalho, você tem que terminar todos os trabalhos que antecederam o trabalho que você está trabalhando naquele momento. Então, você tem que terminar pelo menos uma tarefa todos os dias, e a dificuldade de um horário de trabalho é a soma das dificuldades de cada dia dos D dias. Então, a dificuldade de um dia é a dificuldade máxima de um trabalho realizado naquele dia. Então, você pode realizar vários trabalhos em um dia, mas o que conta como a dificuldade máxima daquele dia é a dificuldade máxima de um dos trabalhos que você executou naquele dia. Você pode executar quantos trabalhos você quiser em um dia, desde que sobe o suficiente para você completar o número de dias que foi te dado. Então você recebe um array, que é uma lista de números inteiros, que se chama job difficulty, e um número inteiro D, que é o número de dias. Então a dificuldade do enésimo trabalho é a dificuldade do trabalho I. Então você vai receber todos os trabalhos, somar a soma dos trabalhos que daria dificuldade mínima nesse período de dias. Então você vai retornar a dificuldade mínima de um cronograma de trabalho, e se você não conseguir encontrar uma programação para os trabalhos, você vai retornar -1. Então vamos olhar por um exemplo aqui e aí tentar montar um algoritmo para resolver esse problema. Então vamos receber aqui entrada como um array, que é uma lista de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então essa lista aqui está especificando a dificuldade dos trabalhos. E o D é igual a 2. Então quer dizer que temos 2 dias para fazer todos esses trabalhos, mas temos que fazê-lo de um jeito que vai ser a dificuldade mínima. Então o que podemos fazer aqui? O que você pode fazer é que no primeiro dia você pode terminar os primeiros 5 trabalhos. Então, se fizermos os primeiros 5 trabalhos, quer dizer que vai sobrar só um trabalho aqui no último dia, que o valor é 1. E falamos aqui que a dificuldade do trabalho naquele dia é a dificuldade máxima de qualquer um entre todos os trabalhos que você fez um dia. Então, vamos supor, se fizermos todos esses 5 trabalhos aqui, 6, 5, 4, 3, 2, no dia 1, quer dizer que a dificuldade do dia 1 vai ser dificuldade 6. Aí, se sobrou a dificuldade só de 1 para o próximo dia, quer dizer que teremos a dificuldade do dia 2 de valor 1. Então, somando as dificuldades máximas entre os 2 dias, 6 e 1, obtemos o número 7. Então, essa é a dificuldade mínima que conseguiríamos fazer esse trabalho entre 2 dias. Você pode ver que qualquer outra combinação aqui não daria certo. Se fizermos 3 trabalhos no primeiro dia, e lembre que os trabalhos têm que ser consecutivos, você não pode pular de um trabalho para o outro. Se fizermos 3 trabalhos no primeiro dia, a dificuldade máxima entre os 3 primeiros aqui seria 6, e se fizéssemos o resto no dia 2, porque temos que fazer todos os trabalhos, a dificuldade máxima entre 3, 2, 1 é 3, e aqui daí a dificuldade seria 6 mais 3, 9. Então é um valor mais alto que o 7. Aí tem outros exemplos também. Se tivermos recebido só 3 trabalhos com 3 dificuldades, como aqui temos a dificuldade 1, 1, 1,
e só temos 3 dias, quer dizer que vamos fazer um trabalho em cada dia, porque temos que fazer pelo menos um trabalho por dia. Não pode ter um dia que você não faz trabalho, dependendo do tanto de dias aqui. Então, a dificuldade máxima de cada dia foi 1, 1 mais 1 mais 1, a dificuldade mínima vai ser 3. Um outro exemplo aqui, vamos supor que recebemos 3 trabalhos, mas recebemos 4 dias. Então, temos mais números de dias do que trabalhos. E não podemos passar um dia sem fazer nenhum trabalho. Então, o que acontece aqui é o que falamos, que é a situação que retornaremos menos 1, porque não tem uma possibilidade de colocar 3 trabalhos em 4 dias. Então, é isso que estamos tentando fazer aqui. E sabemos também que a dificuldade de trabalhos, que é o tanto de trabalhos que receberemos aqui, tem que estar entre 1 e 300. O valor da dificuldade de cada trabalho que vai ser dado tem que estar entre 0 e 1000. E o número de dias é entre 1 e 10. Então, o máximo número de dias de trabalho é 10. Então, vamos começar. O que podemos fazer para resolver esse problema? Sabemos que se recebermos uma lista, vamos colocar uma lista aqui bem simples. Uma lista que vai ser de 5, 10 e 1. Se olharmos para essa lista e tentamos resolver essa lista para 2 dias, o que vai acontecer é... Então vamos ver o número mínimo de valor de dificuldade de trabalhos que podemos fazer aqui com 2 dias. Tem que ser sequencial. Se fizermos só um aqui, vai sobrar ainda 10, então dá 16. Se fizermos 2, ainda vai dar 6 e vai sobrar 10 para o último dia, então vai dar 16. Mas se fizermos esses 3 aqui no primeiro dia e só esse trabalho no segundo dia, a dificuldade máxima aqui é 10 e a dificuldade máxima aqui do segundo dia é 1. Então, o valor mínimo que podemos receber aqui é 11. Então, o que fizemos aqui? Quando nós olhamos para esses números, o que fizemos é comparamos um tanto. A primeira coisa que fizemos é olhamos o número de dia. Então, o número de dia é 2, temos trabalho suficiente para fazer em 2 dias. Então, essa é a primeira coisa. Não vamos retornar o valor de menos 1. Segunda coisa que olhamos aqui analisamos a cada passo o valor que seria o máximo e depois comparamos com o valor de dificuldades que está sobrando para saber qual que seria o mínimo. E você pode ver também que nunca olhamos na lista inteira para o primeiro dia, porque não podemos fazer todos os trabalhos no último dia, no primeiro dia. Temos que deixar pelo menos um trabalho para o último dia. Então, você vê que repartimos isso de um modo que seria mais ótimo. Se tivermos 3 dias, você vê que deveríamos olhar só entre esses 2 e deixar pelo menos 2 sobrando aqui, ou 3 sobrando aqui, para ser organizado entre os últimos 2 dias a partir do primeiro dia. Então, mas vamos focar nesse exemplo aqui para resolver o nosso problema. O que podemos fazer é fazer um método que é comparável com o que estamos fazendo quando analisamos esses números na vida real. Então, na programação existe um recurso chamado de programação dinâmica. Tem programação dinâmica recursiva, que você pode fazer de baixo para cima, ou programação dinâmica de cima para baixo. Um método que podemos usar aqui é de criar uma tabela que pode agregar valores que vão ser salvos quando passamos e olhamos a cada número e a cada vez que aumentamos e decorremos para baixo da tabela, vamos verificar os números que foram verificados anteriormente e aí adicionar esses números à tabela até chegar ao mínimo da tabela, ao fim da tabela, né? E daí vamos obter esse resultado final que vai estar no final da tabela. Então, se tivermos 2 dias e 4 trabalhos, podemos criar uma tabela que é formada entre
2 dias e também vai ser 1, 2, 3, 4 trabalhos. Então, como os dias não são contados a partir do 0, são a partir do 1, vamos aumentar aqui o nosso número da tabela para... opa, aqui teve um erro. Então, vamos colocar essa tabela aqui como 0, 1, 2, que é o número do index, que é o que na linguagem que vamos usar aqui, Python usa. Então, vamos começar aqui, esse aqui vai ser o dia 1, esse aqui vai ser o dia 2 e 0. Só vamos colocar aqui para a tabela ser organizada de um modo que não confunda a gente. Aí, sabemos que temos 1, 2, 3, 4 dias. Então, vamos colocar 1, 2, 3, 4 dias e aqui um dia extra, assim como na tabela aqui. Aí, como sempre estamos computando o máximo e tirando do máximo que temos ali, tirando o mínimo, então é meio complicado, mas o que estamos fazendo é exatamente isso. Estamos tirando o máximo entre os números, mas desse máximo estamos tentando obter o mínimo. Então eu vou colocar todos os números inicializados nessa tabela como infinito. Se eu inicializar essa tabela como infinito, sabemos que depois esses números aqui está como o máximo possível já no começo. Mas, depois no fim, só temos que alterar para colocar o mínimo. Então, alteraremos o máximo aqui que já está, como colocando o mínimo do máximo desses números que recebemos para ser colocado na nossa tabela. E aqui no fim eu vou colocar zeros, porque essa parte da tabela não corresponde ao tanto de trabalhos que recebemos. Então, se inicializarmos uma tabela desse modo, o que podemos fazer é calcular os máximos e alterar os valores de cada tabela, de cada valor aqui da tabela para chegar no nosso resultado. Então, vamos começar aqui. Se estamos recebendo esses valores aqui de 6, 5, 10 e 1 ordenados para separados para 2 dias, então começaremos aqui analisando o dia 1. Quando começamos analisando o dia 1, nós vamos analisar todos os números que vão daqui até aqui. Então, vamos olhar. Aqui está nesse caso aqui do dia 1, vamos fingir que só tem um dia e vamos analisar qual que seria o mínimo aqui pra gente. Aí vamos começar a diminuir o número de trabalhos que estamos analisando até chegar ao fim e depois partir para o próximo dia. Então, começando do dia 1, vamos analisar todos os dias. Entre todos esses dias aqui, a dificuldade máxima de trabalho é 10. Aí na próxima passada, analisaremos a lista menor. Então, entre 5, 10 e 1, o máximo é 10. Então, estamos computando o máximo daqui e tirando o mínimo que está aqui entre o máximo que está aqui. Então, o máximo que deu aqui é 10, o máximo que estava aqui é infinito, e o mínimo entre infinito e 10 é 10. Aí depois diminuiremos isso novamente aqui para esses últimos dois números, o máximo de 10 e 1 é 10, e depois, por final, diminuiremos aqui o último número, que é só 1. Então, o máximo de 1 é 1, e o mínimo entre infinito e 1 é 1. Então, aqui já completamos a primeira parte da nossa tabela. Agora, vamos para o segundo dia. Agora, sabemos que no segundo dia, nós não podemos mexer com o último número da tabela. Então, as comparações aqui dessa tabela vai ir entre 5 e 10 somente e vai deixar o 1 sozinho, porque já consideramos a tabela toda aqui no dia anterior. Então, no primeiro dia, consideramos 6, 5 e 10, certo? O valor máximo entre 6, 5 e 10 é 10, e temos que adicionar, como falamos aqui, que você retorna o valor, a soma dos mínimos entre os dias. Então, 6, 5 e 10 é 10, mais o mínimo daqui de cima, que foi 1, então vira 11. Aí, novamente, 6, 5,
o máximo é 10, então 10 mais 1, que é o mínimo de cima aqui, é 11. Aí o próximo número que sobrou é só 10. Aí o de cima aqui, que é o mínimo, é 1, então 10 mais 1 é 11. Agora chegamos ao fim da nossa tabela e sabemos que temos valor mínimo agora aqui e só temos que retornar esse valor mínimo. Então vamos pegar esse valor aqui e retornar. Então esse vai ser o mínimo de valor para retornar, que vai resolver o nosso problema. Então é basicamente isso que temos que fazer para resolver esse problema. Aí se quisermos colocar mais números e mais dias aqui, você só pode criar sua tabela e ir computando para você ver que sempre vai retornar o valor mínimo. Então o que temos que fazer agora é colocar isso em programação. Então vamos começar montando a nossa tabela aqui e tentar resolver esse problema. Então você vê aqui que estamos recebendo uma lista, que é a lista de dificuldade dos trabalhos. Estamos recebendo aqui também o valor de dias, que é um valor inteiro, um número de dias. E aqui no fim estamos colocando a lista e o número de dias. Então a lista vai ser 5, 10, 11, assim como no exemplo que trabalhamos aqui. E o valor de dias é 2 dias. Então vamos começar com o caso base. O caso base já sabemos que se a lista for menor que o número de dias que recebemos, vamos retornar o valor de menos 1. Então a primeira coisa que temos que fazer é receber o número de trabalhos. Então vamos calcular o número de trabalhos calculando o tamanho dessa lista aqui, que é a lista que é chamada de Job Difficulty. Depois de sabermos o tamanho dessa lista, vamos comparar se essa lista aqui, que chamamos de jobs, que é o número de trabalhos, é menor que o número de dias. Então, se for menor que o número de dias, simplesmente retornamos menos 1. Agora, o que acontece é que, se não for menor, então vamos ter que criar a nossa tabela. Para criar a nossa tabela, simplesmente vamos criar uma tabela cheia de números infinitos. Então, infinite, float, e daí vamos multiplicar esse tanto de números pelos números de trabalhos, que o valor vai ser 1, 2, 3, 4. E no finzinho ali vamos adicionar os zeros a cada entrada da nossa tabela, que é as entradas de dias e de tamanho de trabalho. Então aqui vai ser for in range, que daí colocaremos o tanto de trabalho, que é 2, mas como é inicializado em 1, não em 0, então vamos colocar esse 2 mais 1, então ficaria 3, porque seria uma tabela de tamanho 3. Então 1, 2, 3, e daqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí depois, para cada dia disponível, nós vamos passar por cada dia. Você vê que estamos inicializando a 1, não a 0. E depois vamos até o último dia, que é o dia de número 2. Então você vê que coloquei 3 ali, mas esse algoritmo vai parar no dia número 2, porque é isso que Python faz no loop de for. Aí colocaremos write, que é o número de jobs, que isso que é o que vai ser usado para separar a tabela, para deixar sempre um número disponível, pelo menos, para o tanto de trabalhos que temos. Então você vê que ali na segunda passada não chegamos até o fim, porque não podemos olhar na tabela toda, sendo que temos que deixar pelo menos um trabalho para cada dia. Então o número de dias, então vamos subtrair o número de dia e adicionar um aqui para rebater o valor que não é inicializado como 0. Então for cut, que é onde vamos cortar a nossa listinha, para não excedermos o tanto que tem na listinha. E vamos usar o número que nós calculamos ali em cima. Depois nós vamos manter organizado o valor máximo que recebemos até agora
e o valor mínimo entre o máximo, que vai ser a nossa resposta. Então, vamos colocar aqui resposta. Então, resposta, vamos colocar como infinito, que é o que colocamos na tabela para inicializar, porque vai ser o máximo do mínimo que vamos calcular, né? Aqui agora vamos calcular daí e comparar cada valor com os valores que recebemos antes na nossa listinha, que é limitada pelo tanto de dias e de trabalhos que recebemos. Então, max so far, que é o máximo até agora, vai ser a comparação do máximo, que é o zero que colocamos ali em cima, mas vai ser atualizado, né? E o valor da dificuldade do trabalho que foi recebido naquele momento pela nosso algoritmo que está passando pela listinha de trabalhos recebidos e de dificuldade de trabalho. Aí a resposta vai ser o mínimo desse máximo que foi calculado anteriormente. Então, o mínimo da resposta, que no caso seria a resposta anterior, no começo ali inicializamos como infinito, e daí será a somação max so far mais o valor que foi computado para o dia anterior, que é o dia que é o que fizemos aqui na segunda passada do nosso segundo dia, que temos que somar o mínimo daquela passada com o valor disponível para o próximo dia, certo? Então vai ser J mais 2, porque seria o próximo dia, e no dia anterior, tá certo. A próxima dificuldade pro dia anterior. Aí agora, quando terminarmos de computar a dificuldade máxima para aquela passadinha ali, colocaremos aquele valor da nossa tabela para completar a nossa tabela e então passar para o próximo dia que vai ser colocado na nossa tabela. Então, resposta. Aí depois que terminarmos a nossa tabela, no fim aqui, depois de terminar todos os dias também retornamos o valor que está na nossa tabela, que foi determinado ali como 11, e a nossa tabela foi chamada de DP, que é Programação Dinâmica, Dynamic Programming, e retornaremos o primeiro número obtido naquele último dia, porque se tivermos o mesmo tanto de números e o mesmo tanto de dias, o valor sempre vai ser salvo nessa última parte aqui da nossa tabela. Então, se executarmos agora esse código, devemos receber o valor de 11. Tem um errinho aqui, deixa eu só verificar. Então, número de trabalhos, float, mais 0. Esqueci de colocar isso aqui entre parênteses, porque isso aqui vai ser cada valor de infinito de cada espaço da nossa tabela. E temos um extra aqui, vamos tentar executar novamente. Aí você vê que recebemos o valor número 11. E esse algoritmo aqui, se testarmos com os outros valores, você vê que funciona também. Se colocarmos aqui como 6, 5, 4, 3, 2, 1 e testarmos, você vê que recebemos 7, como foi prometido aqui. Se colocarmos o valor como só 6, então vai ter menos valores do que dias, vai retornar menos 1, e você vê que está funcionando. Então esse é um modo de resolver esse desafio aqui, usando programação dinâmica e usando tabelação, indo de cima para baixo, sempre resolvendo cada dia e mantendo os números e computando os números e salvando eles para que depois, no próximo dia, poderemos usar isso novamente. Esse tipo de programação é usado em muitos algoritmos que tentam achar
por exemplo, a distância mínima, como o Google Maps, algoritmos que sempre tentam resolver alguma coisa de achar um valor mínimo entre uma tabela ou entre instruções, entre direções, entre distâncias, e isso é muito popular e muito útil para programadores que queiram trabalhar nessa área de solução de problemas. Então, é isso aí pro vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se inscreva aí, deixa o like, fica ligado no canal que vai ter mais vídeos de desafios de programação. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!